Fala galera, paz e Pentecostes! Você está no canal Jovens de Fogo, no curso de formação bíblico Boa Semente. Hoje nós vamos falar sobre o profeta Jonas. O livro do profeta Jonas, ele traz uma grande polêmica na crítica bíblica. Então há uma discussão se este livro é uma história real, porque o profeta Jonas existiu, conforme você pode encontrar no livro de 2 de Reis, no capítulo 14, no versículo 25, ou se é uma parábola, um gênero narrativo, porque Jonas ele vai ser engolido por uma baleia e ele vai ficar dentro do ventre dessa baleia por 3 dias. Mas eu quero trazer para você alguns ensinamentos que nós vamos encontrar neste livro. Então, vamos pegar aí Jonas, capítulo 1, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amati. Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e denuncia as injustiças que chegaram à minha presença. Jonas partiu, então, mas com a intenção de escapar da presença do Senhor, fugindo para Tarsis. Desceu até Jope, aonde encontrou um navio que estava de partida para lá. Pegou a passagem e embarcou para tentar escapar da presença do Senhor. O livro de Jonas, ele tem 2 temas principais. O primeiro é a misericórdia de Deus. Então nós vamos ver, sobretudo no capítulo 4, que quando Deus decide perdoar os ninivitas, porque eles arrependem dos seus pecados, Jonas ele vai ficar irritado. Ele não compreende o tamanho da misericórdia de Deus, ao ponto de pedir para si a morte, porque ele vai falar que Deus é lerdo, lento, é muito misericordioso. Então o livro vai trazer para nós este ensinamento. Nós vamos ver a misericórdia de Deus, sobretudo na vida de Jonas, porque Jonas tenta fugir de Deus, mas Deus não desiste de Jonas. E um segundo tema principal deste livro é a vocação. Por 2 vezes a palavra do Senhor vai até Jonas. Deus fala com ele para revelar a sua missão. Dentro desses 2 temas, nós temos alguns símbolos, alguns sinais que são ensinamentos que o autor, inspirado por Deus, ele quer trazer para cada um de nós. O primeiro é que o nome Jonas no hebraico significa pomba. Então, na Bíblia, o nome significa a identidade e a missão de um personagem. Por exemplo, Abraão vai se chamar pai da fé, Davi, amado do Senhor. Jesus, ele é Yeshua, Deus salva. Então, quando na Bíblia é mencionado um nome, o nome vem trazer para nós um significado. O nome Jonas significa pomba. A pomba, ela é um animal que quando ela vê um perigo, ela foge. E é justamente isso que nós vamos ver neste livro. Jonas fugindo do chamado do Senhor. Então Deus tem uma proposta para Jonas. Ele vai chamar Jonas para que ele possa ir anunciar a palavra de salvação à cidade de Nínive. A cidade de Nínive era uma grande cidade. Ela era a capital da Assíria. Se você estudar um pouco o livro de Reis, o primeiro e segundo livro de Reis, você vai perceber que o grande inimigo do povo de Israel era justamente os assírios. E a cidade de Nínive era uma cidade que cometia grandes pecados. No versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e denuncia suas injustiças que chegaram à minha presença. Então, o pecado da cidade de Nínive foi tão grande, mas tão grande, que chegou à presença de Deus.
E o Senhor vai mandar Jonas justamente para a boca do leão, aonde estão os assassinos, aonde estão aqueles que são corruptos, onde estão os homens com o coração pervertido. E Jonas automaticamente ele vai ficar com medo. Então ele vai tentar escapar da presença do Senhor. O que ele faz? Ele pega e ele não vai para Nínive, mas ele vai para Jope, e de Jope ele vai tentar chegar até Tarsis. A cidade de Tarsis no mundo antigo era vista como a última cidade do mundo, o fim do mundo. Então Jonas tenta ir para o lugar mais distante para fazer aquilo que é impossível: fugir da presença de Deus. Então nós vamos ver Deus intervindo para que Jonas possa cumprir o seu chamado. No versículo 4 nós vamos ver que Deus manda uma tempestade. Então a tempestade são as tribulações. Então Deus vai intervir na vida de Jonas, mandando tribulações, tempestades, para que ele possa voltar ao seu chamado. Então Jonas ele está no barco, vem uma grande tempestade, uma grande tribulação, e Jonas ele é mandado para fora do barco. No momento que ele cai para fora do barco, vem um grande peixe, que é uma segunda intervenção de Deus na vida de Jonas, e vai engolir Jonas. E Jonas ele vai ficar no fundo da baleia, do ventre da baleia, por 3 dias. Nesse momento aqui, Jonas ele vai tomar uma atitude radical em sua vida. Ele vai se converter. No capítulo 2 você vai ver uma grande oração do profeta. No versículo 3 ele fala: na minha angústia eu invoquei o Senhor e ele me atendeu. Se você ler o capítulo 1, você vai ver que Jonas ele não ora, ele não reza, ele não clama ao Senhor. Mas quando ele passa pela tribulação, ele vai buscar a presença de Deus. Não somos assim muitas vezes? Nós não buscamos o Senhor quando nós estamos bem, mas quando nós passamos por um momento de dor, nós reconhecemos que nós precisamos de Deus. E Deus usa também das tribulações e das nossas dores para que o nosso coração possa se voltar para Ele. Então, a igreja cristã vai ver aqui nesse capítulo 2 uma prefiguração da morte e ressurreição de Cristo. Então Jesus ele vai descer à mansão dos mortos e ele vai ressuscitar ao 3º dia. E também aqui nós temos uma segunda simbologia da vida cristã, que é referente ao nosso batismo. Então no batismo nós somos sepultados, mergulhados na água, para ressurgirmos da água e do Espírito para uma vida nova. No capítulo 3 nós vamos ver que a palavra do Senhor vem uma segunda vez sobre Jonas. Agora Jonas convertido, decidido a fazer a vontade do Senhor, e o Senhor vai mandar Jonas para a cidade de Nínive. E Jonas ele vai à cidade de Nínive e ele prega a palavra de Deus. Aqui nós vamos ver uma coisa extraordinária. Jonas ele foi o único profeta de todas as Sagradas Escrituras que viu uma mensagem ser atingida em totalidade. No versículo 5, a palavra do Senhor fala assim: os ninivitas passaram a crer em Deus e proclamaram um dia de penitência, vestindo-se todos de saco, do maior até o menor. Então, porque Jonas decide fazer a vontade de Deus, o projeto de Deus se cumpre e toda a cidade de Nínive é convertida. E diz o versículo 10 que Deus vai manifestar a sua misericórdia. Deus viu o que eles fizeram e como voltaram atrás de seus caminhos perversos, compadecido, desistiu do mal que tinha ameaçado e nada fez. E aí nós entramos no capítulo 4, onde Jonas então vai ficar amargurado e irritado. Se você começar a ler o livro de Jonas, você vai compreender que Deus
teve mais trabalho para converter a Jonas do que as cidades dos ninivitas. Eu aprendi algo para a minha vida, que quando Deus me chama para fazer uma pregação, a pessoa que Ele quer mais me converter não são as pessoas que eu prego, mas a mim mesmo. Porque a primeira pessoa que ouve a palavra que sai da minha boca sou eu, com o meu ouvido. E quando eu prego, eu sou chamado a me converter. Quantas lições que nós não aprendemos aqui lendo o livro de Jonas. São só 4 capítulos. Quero convidar você a ler, a meditar aqui nesses versículos. Tem muitos outros ensinamentos que nós podemos trazer para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual. E quero deixar para você uma pergunta. Você tem respondido o chamado de Deus? Ou será que por causa do medo, você não tem feito como Jonas? Ao invés de ir a Nínive, cumprir o chamado de Deus, você tem tentado fugir para Tarsis, um lugar onde você pensa que pode escapar da presença do Senhor. Que Deus abençoe você, a paz e Pentecostes. Fogo!